gosta de ser feito de trouxa, né? Exceto nas situações em que a gente tá lendo uma história com personagens que estão mentindo pra nós, propositalmente nos fazendo de trouxa. Aí é muito legal ser trouxa. Oi, eu sou a Júlia e nesse vídeo a gente vai conversar sobre protagonistas não confiáveis. Sabe aqueles protagonistas que mentem pra ti, descaradamente? E que às vezes tu sabe que eles estão mentindo, às vezes tu não tem certeza até o final do livro. Se tu gosta desse tipo de história também, já curte esse vídeo e vamos lá conversar sobre a complexidade desse tipo de pessoa e de construção de personagem em livros. Então vamos começar com uma definição, né? Um personagem ou um protagonista não confiável é aquele que conta a história, mas ele não passa muita credibilidade no que ele tá contando. Um protagonista confiável seria aquele que conta a história certinho, né? Começo, meio e fim, todos os fatos, tudo bonitinho, tudo certinho. O não confiável, ele dá uma misturada ali nas coisas, o fato com ficção, ele conta só um pedaço das coisas pra que tu tenha uma opinião diferente dele. Esse termo, né, narrador não confiável, foi criado em 1961 por um crítico literário, Wayne C. Booth, e, tipo, claro que esse tipo de personagem já existia antes disso, mas esse nome foi dado só em 1961. E ele vai descrever histórias onde tu não tem outra opção além de confiar no que um personagem tá te contando, mesmo tu tendo suspeitas de que essa pessoa não tá te contando a história 100%, tipo assim, a verdade exatamente. Uma forma de identificar esse tipo de história é tu procurar aqueles detalhezinhos, sabe? Tipo, aquele detalhe que contradiz uma coisa que alguém falou, ou quando tem um flashback que mostra que a história não é bem assim como foi contado pra ti, ou quando a pessoa tem, tipo, perda de memória e nem ela mesma sabe se ela tá contando a verdade. E, inclusive, quando eu tava pesquisando pra saber exatamente onde que foi criado esse termo, né, existem algumas discussões de que se realmente existe algum personagem que seja 100% confiável. Porque, tipo, na nossa vida, a gente conta as histórias, a gente conta as coisas que a gente tá vivenciando pelo nosso ponto de vista, né? Então tem aquela coisa de que a história tem três lados, né? Tem o meu, o teu e a verdade verdadeira, vamos dizer assim. E tem um efeito chamado efeito Rashomon. Eu vou colocar aqui do lado uma imagem que representa isso pra explicar um pouquinho melhor. Esse efeito, ele é usado pra descrever quando duas pessoas vivenciaram a mesma situação, mas cada uma delas descreve isso de forma diferente. Então, por exemplo, nessa imagem, né, onde, tipo, tem um número ali, cada pessoa tá vendo por um ponto de vista, uma perspectiva, e pra cada uma delas isso tem um significado diferente. Porque, tipo, a nossa percepção das coisas, ela é muito afetada por o que a gente pensa, pela nossa personalidade, pelo que a gente já viveu no passado, e a gente vai interpretando os fatos ao longo que a gente já vai vivenciando os fatos, e daí a nossa memória não tem como ser 100% real, porque ela já vai ser uma interpretação que a gente fez da realidade. Então, no caso de histórias, de livros de ficção, né, não existe uma história 100% confiável, a não ser que ela seja contada por um narrador onisciente, onipresente, que, né, que tá ali realmente contando tudo certinho pra ti. Mas é claro que se a gente ficar discutindo sobre todas as histórias ou todos os contos possivelmente serem de narradores não confiáveis, essa conversa não vai pra frente. Então aqui nesse vídeo eu vou discutir sobre os narradores que são propositalmente não confiáveis, que o escritor escreveu daquele jeito mesmo pra tu não confiar naquela pessoa de verdade. E pode parecer um pouco estranho, né, tipo, tu querer ler uma história em que tu sabe que vão estar te enganando, em que tu não vai conseguir confiar na pessoa, porque um dos grandes pontos de protagonistas em história é tu se conectar com essa pessoa, tu ver o mundo pela visão dela, e tu gostar dela e gostar de acompanhar a história que ela tá vivenciando. E no caso de narradores não confiáveis, isso não vai exatamente acontecer. Não é normal tu querer apoiar uma pessoa que tá mentindo pra ti. Mas aí é que vem o propósito, o objetivo dos narradores não confiáveis, que não é necessariamente que tu goste deles, ou que tu sinta empatia por eles, ou torça pra que tudo dê certo na vida deles. O objetivo desses personagens é justamente te fazer questionar a tua realidade, de fazer, sabe, ter aquele pensamento crítico e não só ler e aceitar tudo que tá sendo contado pra ti. Eles não vão contar a história, tipo, preto no branco, né? Tudo muito cinza, eles sempre deixam muitas coisas nas entrelinhas, tem, que nem eu falei ali, às vezes eles contam uma coisa e mais pra frente eles contam alguma coisa um pouquinho diferente, tu percebe que a história não tá batendo perfeitamente, daí tu tem que pegar as coisas que essa pessoa tá te falando e perceber que, cara, não é bem assim, eu acho que tem alguma contradição aqui. Tu se sente um pouco louco lendo isso, né? Porque a gente tá tão acostumado a confiar em tudo que a gente lê nos livros, e daí quando isso acontece, tu fica se questionando, tu fica tipo, é eu que tô pirando? É eu que tô lembrando errado? Mas, tipo, a grande ideia desse tipo de livro é criar um quebra-cabeça pro leitor ir montando, e enquanto tu tá lendo, tu não conseguir confiar 100% nas pessoas e tentar montar pela tua própria responsabilidade a história que pode ser que tenha acontecido, sabendo que o que essa pessoa tá te contando pode ser mentira. E é claro que existem
tipos diferentes de narradores não confiáveis, e existem formas diferentes dos autores mostrarem isso pra gente, né? Tipo, em alguns livros tu começa lendo e tu já sabe que aquela pessoa não é confiável, mas em alguns outros livros tu só vai descobrir isso lá pela metade do livro, lá tipo assim, na última página, e que daí muda toda a história. Existem várias classificações pra esse tipo de personagem. Uma das mais famosas é do William Higan, que ele separa em 5 categorias. São os pícaros, os loucos, os mentirosos, os inocentes e os palhaços. E essa classificação é muito usada quando as pessoas vão discutir isso de forma mais séria, né? Em documentos acadêmicos e tal. Mas eu gosto de separar esse tipo de personagem em 3 categorias. Os inconscientes, os inocentes e os propositais. Vou explicar um pouquinho melhor o que significa cada um deles e vou dar algumas dicas de livro de cada um. Os propositais é aquele tipo de personagem que tu sabe desde o começo do livro que eles estão mentindo pra ti, que eles estão ali, né, distorcendo a verdade. E os personagens também sabem que eles, né, tipo, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles não são inocentes ali, não. Então eles vão mentir, eles vão diminuir os erros deles, eles vão aumentar os sucessos que eles tiveram, eles vão contar algumas informações em momentos bem oportunos pra que tu tenha uma visão um pouquinho melhor deles, né, tentar ver eles como umas pessoas melhores. E basicamente eles não têm a menor responsabilidade em te contar a verdade. Eles não têm obrigação nenhuma de fazer isso e eles não fazem porque eles não estão afim. Um dos principais exemplos desse tipo de coisa é o Lolita, do Vladimir Nabokov, que ele é um cara pedófilo que tá gostando de uma menina de, acho que ela tem uns 14 anos no livro, e ele age e ele fala como se ela estivesse seduzindo ele, como se ele fosse um grandioso de um santo, tal. Outro livro que faz isso é o Você, da Caroline Kepnes, que tem a série da Netflix também, que a gente vai acompanhar um psicopata, um sociopata, assassino, maluco, que ele também se apaixona por uma mulher e ele age como se ela estivesse seduzindo ele, como se ele fosse um inocente, nossa, um herói ali que tá tentando salvar ela. Mas conforme tu vai lendo o livro, tu sabe que as coisas não são bem assim. Mas nem sempre os narradores são não confiáveis pra motivos malignos. Por exemplo, esse livro aqui tem vários narradores não confiáveis, só que eles não necessariamente estão... Eles não são sociopatas, não são pedófilos, não são pessoas ruins nesse sentido. O que acontece nesse livro é que tem um assalto que... um assalto fracassado num banco, e daí esse assaltante foge pra uma casa pra fugir da polícia, né? E nessa casa tá tendo uma visita, porque essa casa tá à venda, então tem várias pessoas visitando essa casa pra tentar comprar ela. E o assaltante entra nessa casa, que tá cheia de gente, e ele acaba acidentalmente pegando essas pessoas como refém. E daí, quando começa a investigação criminal, essas pessoas estão mentindo pra polícia, propositalmente, elas sabem o que elas estão fazendo, pra tentar proteger esse assaltante. São personagens não confiáveis, mas eles não estão fazendo isso por motivos malignos, né? E eu acho muito interessante que existem esse tipo de personagem, né? Que é não confiável, que tu sabe que tu não pode confiar no que essas pessoas estão falando, mas que não necessariamente são histórias traumáticas e de terror e, sabe, esse tipo de coisa. Tá vendo como é versátil esse negócio? É por isso que eu amo esse tipo de história. Daí a gente tem a minha segunda categoria, que são os personagens inconscientes, que eles estão mentindo, mas eles não necessariamente têm aquela malícia ali por trás das coisas. Eles estão contando as coisas de uma forma distorcida pra se proteger, pra tentar se defender, mas eles não necessariamente veem isso como, assim, um tipo de manipulação, necessariamente. Porque o grande ponto nesse caso é que a versão dos fatos que eles estão contando é muito influenciada pela interpretação deles da realidade, pelas experiências passadas que eles já tiveram na vida, tal. Então, por isso que as coisas que eles contam não necessariamente são verdade, mas pra eles são, pela interpretação deles é. E o livro que eu amo que faz isso é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, porque o que acontece nesse livro é que a gente vai recontar a história de integrantes de uma banda, e cada um deles conta as coisas pelo seu ponto de vista, pra tentar se apresentar como mocinho e tal. E muitas vezes ao longo desse livro tu vê uma pessoa contando sobre uma cena e daí outra pessoa contando sobre a mesma cena, mas de um jeito diferente, de um jeito que essa pessoa contando faz essa daqui parecer um vilão e essa pessoa contando faz aquela pessoa parecer um vilão. E eu gosto muito desse tipo de coisa, porque é tipo... Isso aqui é a principal representação de, tipo, a verdade tem 3 lados, sabe? E no fim das contas, tu não sabe exatamente qual que é a verdade. Teve a adaptação pra série desse livro, e daí lá tu vê o que realmente é verdade. Eu gostei bastante da série, eu achei que ela foi bem legal, mas essa pegada de tu não saber exatamente o que é a verdade, tu só consegue sentir no livro, porque na série tu tá vendo a verdade, né? No livro tu fica meio que tendo que montar na tua cabeça o que tu acha e em quem confiar. Peraí que eu vou ter que tirar esse negócio aqui que ficou calor. Tô me empolgando falando sobre essas coisas. Outro livro que faz isso muito bem, que é um clássico, é o Dom Casmurro, do Machado de Assis, porque a gente tá vendo a história sendo contada pelo Bentinho, e todo mundo conhece, né, o tal do drama de se a Capitu traiu ele ou não, e a gente sabe que a história é contada pelo ponto de vista dele. Então, de acordo com a história que ele conta, ele acredita muito que ela traiu ele. Ele não necessariamente tá fazendo isso de propósito. Quando tu tá lendo o livro,
livro tu não sente que, tipo assim, nossa, ele tá querendo incriminar a Capitu, não sei o quê. Não é isso. Ele tá contando pelo ponto de vista dele e ele interpretou as coisas dessa forma. Um outro livro que eu adoro que é assim é O Impulso, da Ashley Aldrin. Nesse livro a gente vai acompanhar uma mulher que acabou de ter filha e ela acredita piamente que essa menina é basicamente o capeta, que essa menina é uma psicopata e que ela faz um monte de coisa propositalmente ruim. E ao longo do livro tu fica meio tipo assim, essa mulher realmente tá certa e a filha dela é uma pessoa muito ruim? Ou será que essa mulher é louca e tá vendo coisa e imaginando coisa? Então tu fica nessa situação de que tu não sabe exatamente o que é real e o que não é, não por culpa dessa protagonista, porque ela tá contando as coisas que ela vê, as coisas que ela acredita e como ela interpreta que é a realidade da situação. Mas talvez ela não esteja muito certa, né? É a situação em que essa pessoa, ela talvez seja louca. Então, inconscientemente, ela tá contando as coisas da versão dela, mas talvez ela esteja errada. E daí tem a categoria que eu chamo dos inocentes, que é aquele tipo de narrador que tá contando uma história que não é verdade, mas que a própria pessoa que tá contando a história, ela não sabe que aquilo não é verdade. Um dos principais exemplos é quando o protagonista tem perda de memória, né? Porque, tipo, essa pessoa tá contando o que ela lembra do que aconteceu, mas ela não lembra de tudo. Então essa pessoa não é confiável pela história que ela tá te contando, mas não é culpa dela. E nesse caso, a responsabilidade é completamente do leitor de tentar interpretar o que tá acontecendo e ir acompanhando junto com essa pessoa a história pra tentar encaixar as pecinhas do quebra-cabeça e descobrir o que realmente é a verdade. Porque outro caso que é muito comum nesse tipo de história é que todo mundo sabe da verdade, menos essa pessoa. Então ela, nesse caso, seria um inocente porque ela é ignorante da verdade. Não porque ela não foi atrás de descobrir a verdade, mas porque tá todo mundo escondendo a verdade dela. E quando é essa pessoa que tá te contando a história, tu sabe do ponto de vista dela e tu não sabe do restante das coisas que tá acontecendo. Mas, muitas vezes, tu sabe que existe algo a mais ali que não tá sendo contado pra ti e que a pessoa que tá te contando a história também não sabe o que é esse algo a mais, mas tu sabe que tu tem aquela sensação, tipo assim, tem mais coisa aí. Um livro bem popular que fala sobre isso é Os Mentirosos, da E. Lockhart. Nesse livro aqui, a gente tem uma protagonista, a Candace, que ela sofreu um acidente no verão passado e ela tem perda de memória. E daí ela, ao longo do livro, vai tentando relembrar o que aconteceu, porque esse acidente aconteceu... Ela é muito rica, tá? Então aconteceu na ilha da família dela, com os primos dela, e agora esses primos dela não falam mais com ela. E ela tá tentando descobrir por quê, porque eles eram super unidos e tal, e agora eles não são mais. A gente tá vendo o que ela sabe. Ela realmente tá contando a verdade dela ali, pelo ponto de vista dela, mas ela não sabe de tudo. Então a gente também não sabe de tudo. Outro livro que tem um protagonista inocente, porém não confiável, é o Piranesi, da Susanna Clarke. A questão desse personagem, do Piranesi, é que ele é muito manipulável, ele é muito bonzinho, então tudo que as pessoas falam pra ele, ele simplesmente acredita, ele não tem, tipo, suspeita nenhuma de nada que é dito pra ele. Só que a gente tem. Enquanto tu tá lendo o livro, tu sabe que as coisas que as pessoas estão contando pra ele tem um ar de suspeito por trás, as pessoas reagem de formas estranhas com ele. Então, a gente não confia no que ele tá falando, mas ele confia piamente no que tá acontecendo ali. E como ele é o protagonista que tá narrando a história pra ti, tu não tem outra opção a não ser confiar no que ele tá falando, mas ao mesmo tempo tentar montar a história e ver que, tipo assim, tá, o que ele falou aqui não é verdade, eu sei que isso não é verdade, mas juntando com essa outra conversa que teve, com essa outra coisa, nananã, aí tu vai tentando entender o que aconteceu. E assim, eu vou ser sincera que tinham outros livros que eu queria recomendar nessas categorias ali que eu separo, mas se eu falar esse tipo de coisa vai ser um spoiler, porque se eu simplesmente falar que os narradores desses livros não são confiáveis já é um spoiler, e se eu falar em que categoria eles se encaixam também vai ser um spoiler, então vou deixar quieto, mas teriam muito mais livros que eu poderia recomendar nessa lista, porque eu amo esse tipo de livro e eu sou viciada nessas coisas. E se vocês tiverem recomendação desse tipo de livro também, me conta aqui embaixo, porque eu sou apaixonada por livros assim, que me deixam maluca da cabeça e que tu começa a ler e tu não sabe direito em quem confiar, e no fim tu não pode confiar em ninguém, nem na tua própria memória do que tá acontecendo ali no livro. Porque, tipo, eu amo esse tipo de história, porque elas trazem uma complexidade muito maior pro livro, né? Tipo, não é simplesmente... Tu não tá simplesmente lendo uma história. Tu tá lendo uma história, mas tu tem que botar a cabeça pra funcionar, sabe? Não é uma atividade tão passiva, porque ler é um negócio meio passivo, né? Tu tá ali ouvindo o que uma pessoa tá te contando. Mas, quando é esse tipo de situação, tu tem que selecionar o que tu vai acreditar na história que tá sendo contada pra ti. E eu acho isso... Nossa, delicioso. Eu vou colocar aqui do lado um vídeo onde eu falo sobre livros que tem protagonistas que são vilões ou anti-heróis, porque geralmente quando um protagonista é um vilão ou um anti-herói, ele também é meio não confiável, né? Então eu vou colocar esse vídeo aqui do lado também, que tem algumas outras recomendações de livros que tem esse tipo de personagem que eu acho
maravilhoso, que é muito complexo e que são odiáveis, mas que eu acho tem um especial lugarzinho assim no meu coração pra eles, sabe? E se tu for novo por aqui, se inscreve aqui no canal, eu falo sobre livros, leitores e literatura toda semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Quer aparecer no vídeo? Oi! Me dá um beijo? Give me a kiss! Yes! Gostosa!